Hoje nós vamos entrar em um tema que faz parte do direito imobiliário, que todo corretor, gestor, avaliador ou profissional do mercado precisa entender com clareza sobre o tema imóveis públicos. E antes de tudo, antes de qualquer conceito jurídico, quero que você faça uma pausa e pense comigo. Nem tudo que existe no território brasileiro é privado. Nem tudo pertence a pessoas, famílias ou empresas. Uma parte importante das terras, dos edifícios, dos rios, mares, margens de rios, margens de mares e vários espaços do país pertencem ao Estado brasileiro. Entender isso é como entender parte do funcionamento do país. Entender como funcionam os limites da propriedade. Entender até onde vai o direito particular e onde começa o direito público. Pelo Código Civil, nos artigos 65 e 66, a regra é muito simples. Imóvel público é o imóvel cuja propriedade pertence ao governo, seja federal, estadual ou municipal. Tudo que não se enquadra nisso é particular. Isso parece óbvio à primeira vista, mas se torna profundo quando você percebe que a classificação dos bens públicos regula diretamente o uso, a destinação, a proteção e a disponibilidade desses imóveis. O artigo 66 do Código Civil diz que os bens públicos podem ser de três tipos. Primeiro, bens de uso comum do povo, os mares, os rios, estradas, praças, ruas, locais que pertencem ao Estado, mas são destinados ao uso de todos. Você não é dono deles individualmente, mas você tem o direito de usar porque eles servem à sociedade inteira. Segundo, bens de uso especial são os prédios públicos, as escolas públicas, os hospitais públicos, as delegacias, quartéis do Exército, prédios administrativos e quaisquer imóveis usados pelo Estado para prestação de serviço. Esses bens têm como único dono o governo, mas possuem uma finalidade específica. Por isso não podem ser vendidos, locados ou alterados sem regras específicas. Terceiro são os bens dominicais. São diferentes, são bens públicos, mas por uma destinação definida. Não servem ao uso comum, nem ao uso especial. São bens disponíveis e podem ser vendidos ou transferidos, desde que cumpram exigências. É aqui que entra, por exemplo, terras devolutas, áreas não ocupadas, registros antigos, patrimônios que permanecem com o Estado, mas que não têm função pública específica. E aqui entra algo importante para a história do Brasil. Originalmente, todas as terras brasileiras eram públicas. No Brasil ainda era colônia. Portugal dominava tudo, e depois, com o Império, e mais tarde com a República do Brasil, muita coisa mudou, mas o Estado manteve domínio de grande parte do território nacional. Foi a partir dessa herança que surgiram os processos de concessão, de sesmarias, de cartas de doação, de datas de terras, da própria compra e venda, que deu origem às propriedades privadas. E um marco fundamental dessa história foi a Lei Imperial número 601 de 1850, a famosa Lei de Terras. Essa lei mudou tudo. Ela organizou a repartição das terras públicas, regulamentou medições, instituiu terras reservadas, criou o registro paroquial e estabeleceu fiscalização rígida. Foi essa lei que transformou o caos territorial da época em um sistema organizado. E sem essa organização, a propriedade privada, como conhecemos hoje, seria impossível. O conceito de terras devolutas também nasce dessa época. Terras devolutas são áreas não aproveitadas, não ocupadas, não destinadas e que continuam sobre o poder público, até que a lei determine o contrário. Elas não são terras sem dono, elas têm dono, é o Estado. Só deixam de ser públicas quando existe um ato jurídico válido de transferência, de concessão, de doação, de legitimação. E hoje,
A Constituição de 88 reforça tudo isso. Ela especifica os bens da União no artigo 20, que aí é onde entram as fronteiras e áreas indispensáveis à defesa militar, os lagos, rios, os terrenos marginais, as ilhas, o mar territorial, os recursos hídricos, recursos minerais, os sítios arqueológicos e até as terras tradicionalmente ocupadas por indígenas. Tudo isso é patrimônio público, tudo isso é protegido pela Constituição Federal. Tudo isso tem regras específicas. E onde você entra nisso? Ser profissional do mercado imobiliário. Você tem que saber que imóvel público não pode ser vendido livremente, não pode ser negociado como imóvel privado, não pode ter uso capião, não pode ser invadido, nem um pedacinho, não pode ser apropriado por particulares, ele pertence à coletividade. E qualquer interferência precisa obedecer à lei. Então você precisa saber disso, para não participar de nenhuma transação de imóveis públicos. E sempre antes de anunciar um imóvel, assine um contrato de prestação de serviço, após ler a certidão de matrícula do imóvel, após analisar a documentação desse imóvel particular. Então, entender sobre imóveis privados e públicos é importante. Entender os limites do mercado imobiliário, entender o que pode e o que não pode. Entender onde o Estado atua e onde o indivíduo conquista seu espaço. Porque quando você domina esses conceitos, você não apenas evita erros, mas você protege clientes, você evita conflitos, você se protege e você fortalece a sua autoridade no mercado. Você se torna um profissional muito acima da média, porque a maioria dos corretores não estuda, não se profissionalizam, como você está fazendo agora. Então, para concluirmos com chave de ouro sobre esse tema, é importante você saber que imóvel público ou propriedade pública é parte real da história do Brasil, é parte da estrutura do nosso país e é essencial para garantir segurança, defesa e organização territorial. Então a gente finaliza aqui sobre esse tema tão interessante, sobre imóveis públicos ou propriedade pública. Nós queremos que você comente aqui, abaixo dessa aula, abaixo desse vídeo, sobre o que você achou dessa aula. Deixamos aqui o nosso abraço e nos vemos na próxima aula.